Minha vida era um mosaico de conquistas cuidadosamente montado. Aos olhos de todos, eu tinha tudo. Um casamento sólido com o Henrique, um homem bem-sucedido e charmoso, uma carreira promissora como gerente de marketing em uma grande empresa, e uma rotina de viagens e eventos que muitos apenas sonhavam. Mas ultimamente, havia algo no ar, como uma rachadura invisível na superfície dessa perfeição. Henrique mudara nos últimos meses. Disso eu tinha certeza. Ele estava mais ausente, mesmo quando estava em casa. Suas conversas eram mais curtas, quase sempre interrompidas por uma desculpa qualquer. Às vezes, ele saía para atender ao telefone na varanda, e quando voltava, me lançava um sorriso que parecia praticado. Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse do trabalho, que todo casal passa por momentos assim. Afinal, como poderia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito em nossos aniversários, que segurava minha mão com firmeza nos momentos difíceis? Naquela terça-feira, uma leve ansiedade me tomou pela manhã. Não era algo específico, apenas uma inquietação que eu não conseguia explicar. O dia no trabalho passou arrastado, e eu decidi que precisava de algo diferente. Por que não surpreendê-lo com um jantar especial? Talvez fosse disso que precisávamos. Um momento só nosso. Saí mais cedo do escritório, passando rapidamente no mercado para pegar alguns ingredientes. Enquanto selecionava um vinho, me peguei sorrindo, imaginando a reação de Henrique ao encontrar tudo pronto. Era sempre ele quem fazia surpresas. Desta vez, seria minha vez. Quando estacionei em frente ao nosso prédio, a noite já começava a cair. O silêncio era reconfortante, e eu sentia uma estranha paz enquanto subia pelo elevador, segurando as sacolas. A porta do apartamento estava trancada, como de costume, e ao girar a chave, abri com cuidado para não fazer muito barulho. Queria que ele se surpreendesse ao me ver. Mas fui eu quem se surpreendeu. A voz de Henrique ecoava pela sala, baixa, mas carregada de uma firmeza que eu não reconhecia. Encostei-me à parede do corredor sem fazer barulho, tentando entender o que ele dizia. Sim, amanhã tudo estará resolvido. Essa inútil não estará mais viva, meu amor. Fica tranquila. Meu coração parou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Tentei processar aquelas palavras, mas elas martelavam na minha cabeça como um eco interminável. Meu corpo congelou. Henrique estava falando de mim. Não havia dúvida disso. Ele desligou o telefone, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração esperando que ele não me visse. Em pânico, larguei as sacolas no chão e recuei, fechando a porta com o máximo de cuidado. Corri para o elevador, minha mente girando em 1000 direções. Lá fora, sentei no banco do carro, incapaz de ligar o motor. As palavras de Henrique ecoavam em minha mente. Como ele pôde? Por quê? Por quanto tempo ele planejava isso? As lágrimas começaram a cair, mas em meio ao desespero, algo mais surgiu dentro de mim. Não seria assim que minha história terminaria. Eu não seria a vítima. Apertei o volante com força, sentindo a raiva crescer. Se ele queria me destruir, não sabia com quem estava lidando. Passei aquela noite em claro, encarando o teto do quarto de hóspedes como se as respostas estivessem escondidas nas sombras. Não voltei para o quarto que dividia com Henrique. Em vez disso, inventei uma dor de cabeça e me tranquei ali, longe dele. A imagem de seus olhos quando me desejava boa noite me perseguia, porque agora eu sabia que por trás daquela expressão afetuosa havia um homem planejando me matar. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Não tomei café, apenas lavei o rosto e vesti a máscara de sempre. Henrique desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, com aquele sorriso que agora me dava náuseas. Ele me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho, e meu corpo inteiro enrijeceu. Ao fechar a porta atrás dele, senti como se o peso de todo o prédio estivesse sobre meus ombros. Minha vida era um mosaico de conquistas cuidadosamente montado. Aos olhos de todos, eu tinha tudo. Um casamento sólido com o Henrique, um homem bem-sucedido e charmoso, uma carreira promissora como gerente de marketing em uma grande empresa, e uma rotina de viagens e eventos que muitos apenas sonhavam. Mas ultimamente, havia algo no ar, como uma rachadura invisível na superfície dessa perfeição. Henrique mudara nos últimos meses. Disso eu tinha certeza. Ele estava mais ausente, mesmo quando estava em casa. Suas conversas eram mais curtas, quase sempre interrompidas por uma desculpa qualquer. Às vezes, ele saía para atender ao telefone na varanda, e quando voltava, me lançava um sorriso que parecia praticado.
Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse do trabalho, que todo casal passa por momentos assim. Afinal, como poderia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito em nossos aniversários, que segurava minha mão com firmeza nos momentos difíceis? Naquela terça-feira, uma leve ansiedade me tomou pela manhã. Não era algo específico, apenas uma inquietação que eu não conseguia explicar. O dia no trabalho passou arrastado, e eu decidi que precisava de algo diferente. Por que não surpreendê-lo com um jantar especial? Talvez fosse disso que precisávamos. Um momento só nosso. Saí mais cedo do escritório, passando rapidamente no mercado para pegar alguns ingredientes. Enquanto selecionava um vinho, me peguei sorrindo, imaginando a reação de Henrique ao encontrar tudo pronto. Era sempre ele quem fazia surpresas. Desta vez, seria minha vez. Quando estacionei em frente ao nosso prédio, a noite já começava a cair. O silêncio era reconfortante, e eu sentia uma estranha paz enquanto subia pelo elevador, segurando as sacolas. A porta do apartamento estava trancada, como de costume, e ao girar a chave, abri com cuidado para não fazer muito barulho. Queria que ele se surpreendesse ao me ver. Mas fui eu quem se surpreendeu. A voz de Henrique ecoava pela sala, baixa, mas carregada de uma firmeza que eu não reconhecia. Encostei-me à parede do corredor sem fazer barulho, tentando entender o que ele dizia. Sim, amanhã tudo estará resolvido. Essa inútil não estará mais viva, meu amor. Fica tranquila. Meu coração parou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Tentei processar aquelas palavras, mas elas martelavam na minha cabeça como um eco interminável. Meu corpo congelou. Henrique estava falando de mim. Não havia dúvida disso. Ele desligou o telefone, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração esperando que ele não me visse. Em pânico, larguei as sacolas no chão e recuei, fechando a porta com o máximo de cuidado. Corri para o elevador, minha mente girando em 1000 direções. Lá fora, sentei no banco do carro, incapaz de ligar o motor. As palavras de Henrique ecoavam em minha mente. Como ele pôde? Por quê? Por quanto tempo ele planejava isso? As lágrimas começaram a cair, mas em meio ao desespero, algo mais surgiu dentro de mim. Não seria assim que minha história terminaria. Eu não seria a vítima. Apertei o volante com força, sentindo a raiva crescer. Se ele queria me destruir, não sabia com quem estava lidando. Passei aquela noite em claro, encarando o teto do quarto de hóspedes como se as respostas estivessem escondidas nas sombras. Não voltei para o quarto que dividia com Henrique. Em vez disso, inventei uma dor de cabeça e me tranquei ali, longe dele. A imagem de seus olhos quando me desejava boa noite me perseguia, porque agora eu sabia que por trás daquela expressão afetuosa havia um homem planejando me matar. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Não tomei café, apenas lavei o rosto e vesti a máscara de sempre. Henrique desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, com aquele sorriso que agora me dava náuseas. Ele me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho, e meu corpo inteiro enrijeceu. Ao fechar a porta atrás dele, senti como se o peso de todo o prédio estivesse sobre meus ombros. Minha vida era um mosaico de conquistas cuidadosamente montado. Aos olhos de todos, eu tinha tudo. Um casamento sólido com Henrique, um homem bem-sucedido e charmoso, uma carreira promissora como gerente de marketing em uma grande empresa, e uma rotina de viagens e eventos que muitos apenas sonhavam. Mas, ultimamente, havia algo no ar, como uma rachadura invisível na superfície dessa perfeição. Henrique mudara nos últimos meses. Disso eu tinha certeza. Ele estava mais ausente, mesmo quando estava em casa. Suas conversas eram mais curtas, quase sempre interrompidas por uma desculpa qualquer. Às vezes, ele saía para atender ao telefone na varanda, e quando voltava, me lançava um sorriso que parecia praticado. Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse do trabalho, que todo casal passa por momentos assim. Afinal, como poderia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito em nossos aniversários, que segurava minha mão com firmeza nos momentos difíceis? Naquela terça-feira, uma leve ansiedade me tomou pela manhã. Não era algo específico, apenas uma inquietação que eu não conseguia explicar. O dia no trabalho passou arrastado, e eu decidi que precisava de algo diferente. Por que não surpreendê-lo com um jantar especial? Talvez fosse disso que precisávamos. Um momento só nosso. Saí mais cedo do escritório, passando rapidamente no mercado para pegar alguns ingredientes. Enquanto selecionava um vinho, me peguei sorrindo, imaginando a reação de Henrique ao
encontrar tudo pronto. Era sempre ele quem fazia surpresas. Desta vez, seria minha vez. Quando estacionei em frente ao nosso prédio, a noite já começava a cair. O silêncio era reconfortante, e eu sentia uma estranha paz enquanto subia pelo elevador, segurando as sacolas. A porta do apartamento estava trancada, como de costume, e ao girar a chave, abri com cuidado para não fazer muito barulho. Queria que ele se surpreendesse ao me ver. Mas fui eu quem se surpreendeu. A voz de Henrique ecoava pela sala, baixa, mas carregada de uma firmeza que eu não reconhecia. Encostei-me à parede do corredor sem fazer barulho, tentando entender o que ele dizia. Sim, amanhã tudo estará resolvido. Essa inútil não estará mais viva, meu amor. Fica tranquila. Meu coração parou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Tentei processar aquelas palavras, mas elas martelavam na minha cabeça como um eco interminável. Meu corpo congelou. Henrique estava falando de mim. Não havia dúvida disso. Ele desligou o telefone. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração esperando que ele não me visse. Em pânico, larguei as sacolas no chão e recuei, fechando a porta com o máximo de cuidado. Corri para o elevador, minha mente girando em 1000 direções. Lá fora, sentei no banco do carro, incapaz de ligar o motor. As palavras de Henrique ecoavam em minha mente. Como ele pôde? Por quê? Por quanto tempo ele planejava isso? As lágrimas começaram a cair, mas em meio ao desespero, algo mais surgiu dentro de mim. Não seria assim que minha história terminaria. Eu não seria a vítima. Apertei o volante com força, sentindo a raiva crescer. Se ele queria me destruir, não sabia com quem estava lidando. Passei aquela noite em claro, encarando o teto do quarto de hóspedes como se as respostas estivessem escondidas nas sombras. Não voltei para o quarto que dividia com Henrique. Em vez disso, inventei uma dor de cabeça e me tranquei ali, longe dele. A imagem de seus olhos quando me desejava boa noite me perseguia, porque agora eu sabia que por trás daquela expressão afetuosa havia um homem planejando me matar. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Não tomei café, apenas lavei o rosto e vesti a máscara de sempre. Henrique desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, com aquele sorriso que agora me dava náuseas. Ele me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho, e meu corpo inteiro enrijeceu. Ao fechar a porta atrás dele, senti como se o peso de todo o prédio estivesse sobre meus ombros. Minha vida era um mosaico de conquistas cuidadosamente montado. Aos olhos de todos, eu tinha tudo. Um casamento sólido com o Henrique, um homem bem-sucedido e charmoso, uma carreira promissora como gerente de marketing em uma grande empresa, e uma rotina de viagens e eventos que muitos apenas sonhavam. Mas, ultimamente, havia algo no ar, como uma rachadura invisível na superfície dessa perfeição. Henrique mudara nos últimos meses. Disso eu tinha certeza. Ele estava mais ausente, mesmo quando estava em casa. Suas conversas eram mais curtas, quase sempre interrompidas por uma desculpa qualquer. Às vezes, ele saía para atender ao telefone na varanda, e quando voltava, me lançava um sorriso que parecia praticado. Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse do trabalho, que todo casal passa por momentos assim. Afinal, como poderia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito em nossos aniversários, que segurava minha mão com firmeza nos momentos difíceis? Naquela terça-feira, uma leve ansiedade me tomou pela manhã. Não era algo específico, apenas uma inquietação que eu não conseguia explicar. O dia no trabalho passou arrastado, e eu decidi que precisava de algo diferente. Por que não surpreendê-lo com um jantar especial? Talvez fosse disso que precisávamos. Um momento só nosso. Saí mais cedo do escritório, passando rapidamente no mercado para pegar alguns ingredientes. Enquanto selecionava um vinho, me peguei sorrindo, imaginando a reação de Henrique ao encontrar tudo pronto. Era sempre ele quem fazia surpresas. Desta vez, seria minha vez. Quando estacionei em frente ao nosso prédio, a noite já começava a cair. O silêncio era reconfortante, e eu sentia uma estranha paz enquanto subia pelo elevador, segurando as sacolas. A porta do apartamento estava trancada, como de costume, e ao girar a chave, abri com cuidado para não fazer muito barulho. Queria que ele se surpreendesse ao me ver. Mas fui eu quem se surpreendeu. A voz de Henrique ecoava pela sala, baixa, mas carregada de uma firmeza que eu não reconhecia. Encostei-me à parede do corredor sem fazer barulho, tentando entender o que ele dizia. Sim, amanhã tudo estará resolvido.
Essa inútil não estará mais viva, meu amor. Fica tranquila. Meu coração parou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Tentei processar aquelas palavras, mas elas martelavam na minha cabeça como um eco interminável. Meu corpo congelou. Henrique estava falando de mim. Não havia dúvida disso. Ele desligou o telefone. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração esperando que ele não me visse. Em pânico, larguei as sacolas no chão e recuei, fechando a porta com o máximo de cuidado. Corri para o elevador, minha mente girando em 1000 direções. Lá fora, sentei no banco do carro, incapaz de ligar o motor. As palavras de Henrique ecoavam em minha mente. Como ele pôde? Por quê? Por quanto tempo ele planejava isso? As lágrimas começaram a cair, mas em meio ao desespero, algo mais surgiu dentro de mim. Não seria assim que minha história terminaria. Eu não seria a vítima. Apertei o volante com força, sentindo a raiva crescer. Se ele queria me destruir, não sabia com quem estava lidando. Passei aquela noite em claro, encarando o teto do quarto de hóspedes como se as respostas estivessem escondidas nas sombras. Não voltei para o quarto que dividia com Henrique. Em vez disso, inventei uma dor de cabeça e me tranquei ali, longe dele. A imagem de seus olhos quando me desejava boa noite me perseguia, porque agora eu sabia que por trás daquela expressão afetuosa havia um homem planejando me matar. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Não tomei café, apenas lavei o rosto e vesti a máscara de sempre. Henrique desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, com aquele sorriso que agora me dava náuseas. Ele me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho, e meu corpo inteiro enrijeceu. Ao fechar a porta atrás dele, senti como se o peso de todo o prédio estivesse sobre meus ombros. Minha vida era um mosaico de conquistas cuidadosamente montado. Aos olhos de todos, eu tinha tudo. Um casamento sólido com Henrique, um homem bem-sucedido e charmoso, uma carreira promissora como gerente de marketing em uma grande empresa, e uma rotina de viagens e eventos que muitos apenas sonhavam. Mas, ultimamente, havia algo no ar, como uma rachadura invisível na superfície dessa perfeição. Henrique mudara nos últimos meses. Disso eu tinha certeza. Ele estava mais ausente, mesmo quando estava em casa. Suas conversas eram mais curtas, quase sempre interrompidas por uma desculpa qualquer. Às vezes, ele saía para atender ao telefone na varanda, e quando voltava, me lançava um sorriso que parecia praticado. Eu dizia a mim mesma que era apenas estresse do trabalho, que todo casal passa por momentos assim. Afinal, como poderia desconfiar de um homem que me olhava daquele jeito em nossos aniversários, que segurava minha mão com firmeza nos momentos difíceis? Naquela terça-feira, uma leve ansiedade me tomou pela manhã. Não era algo específico, apenas uma inquietação que eu não conseguia explicar. O dia no trabalho passou arrastado, e eu decidi que precisava de algo diferente. Por que não surpreendê-lo com um jantar especial? Talvez fosse disso que precisávamos. Um momento só nosso. Saí mais cedo do escritório, passando rapidamente no mercado para pegar alguns ingredientes. Enquanto selecionava um vinho, me peguei sorrindo, imaginando a reação de Henrique ao encontrar tudo pronto. Era sempre ele quem fazia surpresas. Desta vez, seria minha vez. Quando estacionei em frente ao nosso prédio, a noite já começava a cair. O silêncio era reconfortante, e eu sentia uma estranha paz enquanto subia pelo elevador, segurando as sacolas. A porta do apartamento estava trancada, como de costume, e ao girar a chave, abri com cuidado para não fazer muito barulho. Queria que ele se surpreendesse ao me ver. Mas fui eu quem se surpreendeu. A voz de Henrique ecoava pela sala, baixa, mas carregada de uma firmeza que eu não reconhecia. Encostei-me à parede do corredor sem fazer barulho, tentando entender o que ele dizia. Sim, amanhã tudo estará resolvido. Essa inútil não estará mais viva, meu amor. Fica tranquila. Meu coração parou. Por um momento achei que tinha ouvido errado. Tentei processar aquelas palavras, mas elas martelavam na minha cabeça como um eco interminável. Meu corpo congelou. Henrique estava falando de mim. Não havia dúvida disso. Ele desligou o telefone. E o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Segurei a respiração esperando que ele não me visse. Em pânico, larguei as sacolas no chão e recuei, fechando a porta com o máximo de cuidado. Corri para o elevador, minha mente girando em 1000 direções. Lá fora, sentei no banco do carro, incapaz de ligar o motor. As palavras de Henrique ecoavam em minha mente. Como ele pôde? Por quê?
Por quanto tempo ele planejava isso? As lágrimas começaram a cair, mas em meio ao desespero, algo mais surgiu dentro de mim. Não seria assim que minha história terminaria. Eu não seria a vítima. Apertei o volante com força, sentindo a raiva crescer. Se ele queria me destruir, não sabia com quem estava lidando. Passei aquela noite em claro, encarando o teto do quarto de hóspedes como se as respostas estivessem escondidas nas sombras. Não voltei para o quarto que dividia com Henrique. Em vez disso, inventei uma dor de cabeça e me tranquei ali, longe dele. A imagem de seus olhos quando me desejava boa noite me perseguia, porque agora eu sabia que por trás daquela expressão afetuosa havia um homem planejando me matar. Na manhã seguinte, levantei antes dele. Não tomei café, apenas lavei o rosto e vesti a máscara de sempre. Henrique desceu alguns minutos depois, impecável como sempre, com aquele sorriso que agora me dava náuseas. Ele me deu um beijo na testa antes de sair para o trabalho, e meu corpo inteiro enrijeceu. Ao fechar a porta atrás dele, senti como se o peso de todo o prédio estivesse sobre meus ombros.